Uma acusação sem fundamento que acaba em demissão. Fatos assim acontecem com certa frequência, mas a Justiça entende que sem provas, o empregador é que pode ser punido e obrigado a pagar todas as verbas rescisórias. A rescisão indireta é o assunto do Justiça e Trabalho de hoje. A empregada foi acusada pela patroa de ter furtado um lençol e uma toalha. A dona da casa registrou um boletim de ocorrência narrando o sumiço das peças. Mas os objetos supostamente furtados foram encontrados num cesto pela passadeira. A patroa, ao ser informada, não reconheceu o erro, demitiu a empregada doméstica sob acusação de furto e a passadeira por proteger a colega de trabalho. O caso foi parar na Justiça. A acusação infundada de furto da patroa caracteriza ato lesivo, que atinge a honra, a imagem e a dignidade do empregado, gerando a obrigação de indenizar e até mesmo punição. Existem algumas circunstâncias agravantes aí. A empregadora, a patroa, tomou conhecimento de que não ocorreu o furto e ainda assim continuou imputando o crime à sua empregada e ainda mais, indo a uma delegacia e fazendo uma ocorrência policial. O sindicato da categoria enxerga a atitude da patroa como forma de burlar obrigações trabalhistas devidas à empregada. Nós orientamos sempre, como é que se diz, aos empregados domésticos, que quando tem esse caso, tá, que eles procurem, como é que se diz, o sindicato da categoria. Porque aqui nós damos com a orientação, se o patrão não pagou os direitos trabalhistas, nós já encaminhamos para o departamento jurídico da entidade, tá? Os nossos advogados vão cobrar, como é que se diz, os direitos trabalhistas, como também eles podem também entrar com processo contra o empregador por danos morais, caso ele não tenha praticado o ato. A Justiça do Trabalho Mineira condenou a patroa e marido a rescindirem indiretamente o contrato, além do pagamento das verbas rescisórias típicas da dispensa sem justa causa e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000. É o nosso convidado para falar sobre esse assunto, o advogado trabalhista Mártios Sávio Lobato. Boa tarde. Boa tarde. No caso da reportagem, no emprego doméstico, como se prova o roubo dentro de casa? Olha, isso é uma questão muito subjetiva, né? O ponto principal é que nós temos que pensar que o empregado doméstico também tem direitos sobre a sua relação do empregador. Né? Então, o que você não pode é subverter uma ordem constitucional que é a presunção de inocência. Então, você não pode acusar sem qualquer prova. Agora, eu tendo uma prova efetiva, eu posso fazer exatamente uma ocorrência, etc., para demonstrar aquele furto. E o que seria essa prova efetiva? É ter caracterizado que houve esse furto. Né? Não simplesmente achar, porque eventualmente isso ocorre muito na relação doméstica, sumiu uma camisa, sumiu algum objeto que você muitas vezes perdeu dentro de casa e ao não encontrar, a primeira sensação, a primeira manifestação sua é dizer que roubaram, que furtaram, utilizando a expressão mais comum. Né? Tem que ter um cuidado com relação a isso. Ou seja, você não pode encontrar aquele objeto saber se encontrar com ela, saber se realmente a pessoa está furtando mesmo, se não é um objeto, quantos foram, etc. Você tem esse cuidado de não apenas fazer uma acusação sem ter essa prova. Agora, a rescisão indireta, ela parte sempre do empregado, essa é a característica. A rescisão indireta, na realidade, é a falta grave ou a justa causa que o empregador comete em relação ao seu empregado. Então, é uma ação do empregado para com o empregador. Ele coloca a ação, vai com uma ação na Justiça do Trabalho, para dizer que o empregado desrespeitou o seu contrato de trabalho. E aí, ao desrespeitá-lo, ele gera a rescisão indireta. Que tipo de atitude, por exemplo, do empregador pode gerar essa rescisão indireta? O exemplo aqui colocado é ou seja, uma acusação infundada, né, porque parte do pressuposto da má-fé do empregado, né, ou não pagamento de salários, né, atraso constantes em pagamento de salário. Mudança de horário também? Mudança de horário, ou seja, a quebra do que foi pactuado no início do contrato. Né? Agora, toda essa ação é uma ação do empregado e cabe a ele o ônus de provar essa irregularidade por parte do empregador. Se o empregado ele acha que o empregador não está cumprindo a sua tarefa devidamente, ele faz o quê? Ele avisa formalmente o empregador da rescisão indireta ou ele vai direto para a Justiça? Não, a declaração de rescisão indireta é dada pela Justiça, é o Judiciário que concede. O que ele pode é
eventualmente conversar, tentar, através da sua entidade sindical, enfim, ter uma relação com o seu empregador para demonstrar essa irregularidade. Agora, não é o achismo, né? São fatos concretos, são fatos evidentes que demonstram uma violação ao contrato de trabalho. Nós temos algumas perguntas das ruas. Vamos para a primeira? Meu nome é Ricardo, minha profissão piloto, eu sou comandante de uma empresa aérea e gostaria de saber se as empresas podem instalar câmeras nos banheiros. Essa é uma questão polêmica, né? Isso já entra no outro aspecto do direito do trabalho, que é o direito à intimidade, né? Ao mesmo tempo que o empregador tem um direito de proteger o seu patrimônio, ele não pode violar os princípios constitucionais, que estão ali no artigo 5º da Constituição, 10º, que é a preservação da intimidade. Então, instalar câmeras no banheiro viola completamente os princípios constitucionais, então é proibido. O limite, né, esse é um limite imposto pela Constituição. O empregador, o seu poder diretivo tem um limite nos direitos fundamentais da Constituição. Mas em outras instalações pode? Outras instalações, desde que não fira a intimidade do trabalhador, ele pode. Quer dizer, a revista íntima, esses são mecanismos que acabam ferindo a dignidade e a intimidade. Quer dizer, a empresa hoje, pela nossa tecnologia, tem outros mecanismos de proteção do seu patrimônio. Né? Por exemplo, o furto de uma empresa, etc. Ele pode colocar questões, o magnetismo, etc., que impeça esse furto. Outra pergunta? Meu nome é Marlan, sou secretária executiva e gostaria de saber se uma funcionária dentro de casa, suspeita de roubo, pode ser revistada pela patroa? É a história da intimidade? É a história da intimidade. Se tem um fato concreto, pronto e preciso, eventualmente você pode pedir uma revista. Né? O que você não pode é transformar uma revista numa regra geral. Né? Ou seja, questões pontuais de exceção, ou seja, tenho certeza que você me furtou, eu quero olhar, dar uma verificada nisso. Mas então isso você depende pode. da permissão da pessoa. Não só da permissão da pessoa, mas no caso concreto. Não é só uma questão subjetiva, não é só o achismo, né? É o fato concreto. Né? Por isso que você tem que analisar o caso concreto para saber até onde vai o limite, o poder diretivo do seu empregador e o seu limite da intimidade do empregado. O empregado que recorre a essa rescisão indireta, ele tem direito a quê? Ele, com declaração e a reclamação é procedente, considerada procedente pela Justiça? Ele vai ter direito das horas como se fosse uma demissão sem justa causa. Né? Receber o fundo de garantia, aviso prévio e a multa do fundo de garantia. Tem todos os direitos. Tem todos os direitos, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Outra pergunta? Meu nome é Gesi Ventura, sou psicólogo, sou obrigado a permitir que me revistem? Ele depende da vontade dele ou não? Não, na verdade, assim, não depende. É uma outra questão seguinte. Também não adianta o empregado falar que vai evitar uma revista. A revista íntima já é considerada um ato abusivo do empregador. Mas também se o empregado simplesmente se recusa à sua revista, ele acaba podendo ser demitido, perder seu emprego. Isso significa o quê? Que não é o fato do empregado permitir que seja revistado que deixou de ocorrer o abuso por parte do empregador. Amanhã, se ele entrar na justiça, ele pode ter uma ação de dano moral, por exemplo, deferida, por quebra dessa intimidade. Né? Então, assim, a recusa por parte do empregado, naquele momento, pode caracterizar para o empregador como uma desídia, um descumprimento de uma ordem. Pode estar admitindo alguma coisa. Né? Exato. Quem recorre a essa rescisão, né, indireta, o empregado, no caso, ele, assim que ele entra na justiça com essa rescisão indireta, ele pode sair do emprego ou não? Tem que se manter no emprego até o final? Normalmente, nas ações de rescisão indireta, você solicita em caráter liminar, autorização para deixar de trabalhar, né, para também não caracterizar um pedido de demissão. Ou seja, transformar o que você realmente está querendo, como sair da empresa, numa ação judicial. Né? As rescisões, né, o rompimento do contrato se dão ou sem justa causa do empregador ou, no caso, por pedido de demissão. Né? Para se evitar uma burla nessa relação, ou seja, o empregado entrar com a rescisão para, na verdade,
burlar o seu pedido de demissão, é eficaz que ele tenha da justiça esse direito de não comparecer ao trabalho. Ah, tá. Então ele tem que ter essa autorização judicial, senão é considerado abandono. Ou pedido de demissão, né? Ou seja, na verdade ele acaba querendo pedir demissão e usou a rescisão indireta para subverter a sua posição. Ok, muito obrigada pela sua participação. Até logo.